lembrando de sua infância. Você se sentia sozinho, sozinha? Você se lembra de dizer em várias ocasiões: ela, ele, não foi com a minha cara? Parecia que acontecia corriqueiramente, as pessoas não gostarem de você logo de cara? Então é por isso que você está aqui, hoje. É bem provável que sinta lá no fundo que a sua vida é marcada por desafios que parecem fora do comum. Talvez desde muito jovem. Você já tenha passado por situações que testaram sua força, sua fé e até sua própria identidade, fazendo você se sentir diferente, deslocado, deslocada das demais pessoas. Por um longo tempo, você tentou mudar, se encaixar, e essa foi a sua pior decisão. Você errou, sofreu várias consequências que não faziam parte da sua caminhada espiritual, além de atrasarem sua evolução, deixaram sequelas que hoje você tenta superar, em meio a lágrimas, pois elas te plantam dúvidas, medos. Ter tentado ser igual a todo mundo te paralisou por anos, e para quê? Por que mudar por pessoas ao seu redor que tentaram e conseguiram por anos te desviar do seu caminho, fazer com que você duvidasse de quem realmente é, ou até mesmo apagar a sua luz? Prepare-se, porque falaremos hoje. Por que os despertos enfrentam tantas rejeições desde cedo e como essas lutas atrasaram sua vida, sua evolução? Não foram essas situações que te transformaram no que você é hoje. Elas te atrasaram. Era para você ter evoluído no seu despertar muito antes. Vamos voltar no seu passado, agora. Desde criança, você pode ter sentido que a vida reservava batalhas que pareciam específicas para você, como se a sua jornada já estivesse destinada a ser sofrida. Mas tudo isso não é uma simples dificuldade de se encaixar na escola, nos grupos, etc. São sinais de uma força que reconhece o seu potencial e quer impedir que você se torne tudo aquilo que nasceu para ser. Sua jornada de desperto, a luz que você carrega e que tanto incomoda algumas forças, os desafios que parecem tentar abafar sua energia, e o que tudo isso representa em uma perspectiva mais profunda e espiritual? Quando falamos em despertos, não estamos falando de um grupo aleatório de pessoas, mas de indivíduos com uma missão específica, uma luz única e que por isso acabam chamando a atenção de certas energias que desejam apagar o seu brilho, e apesar de tudo, você continua de pé mesmo com todas as lutas. Você ainda está aqui superando cada dia, com uma força que talvez você nem sabia de onde vinha. Mas hoje, como desperto, você sabe que essa luta contínua, essa resistência, são os reflexos de uma proteção divina que você carrega desde o ventre de sua mãe. Não importa quantas vezes você tenha caído, quantas vezes você se sentiu desamparado ou questionou o porquê de enfrentar tantas dificuldades. O fato de você estar aqui ouvindo essa mensagem é um lembrete de que uma força maior te sustenta. Hoje você vai entender como as batalhas que você enfrentou até agora quase te destruíram, mas não conseguiram. A sua proteção do Eterno te fortaleceu e preparou para algo muito mais significativo. E ao longo dessa jornada, os propósitos dos despertos, tocando não só a sua própria vida, mas também a de todos ao seu redor. Desde cedo, muitos de nós sentimos uma espécie de peso sobre os ombros, uma sensação de que a vida nos colocou em uma posição de resistência, e talvez você se pergunte: porque desde a infância parece que os desafios são incessantes? Essas situações intensas, às vezes dolorosas e difíceis de explicar, estão longe de ser uma coincidência. Elas fazem parte tanto do caminho errado que você seguiu por anos, quanto da proteção espiritual que te cercou. Um processo muito mais profundo e doloroso. Mas aqueles que carregam a missão dos despertos são como uma semente, precisam enfrentar a terra pesada, o escuro e a pressão para finalmente germinar e crescer.
Da mesma forma, os despertos passam por lutas desde a infância. Porque existe um propósito especial para eles. Essas lutas são as forças tentando barrar o seu desenvolvimento, querendo apagar uma luz que ainda está em fase de despertar. O Eterno coloca uma série de testes para garantir que você está pronto para cumprir o que veio fazer neste mundo. Mas, ao mesmo tempo, forças opostas também reconhecem esse potencial e tentam fazer você desistir do seu caminho. Talvez você tenha sido aquela pessoa mais sensível, introspectiva ou até mesmo questionadora. Eu era a pessoa questionadora. Se pararmos para observar, podemos perceber que essa batalha espiritual começou muito antes de você entender o que estava acontecendo. Em muitos casos, os despertos experimentam uma desconexão com a sociedade desde muito cedo. Isso não é apenas uma coincidência. Pode ser que você tenha enfrentado momentos de solidão, como se o mundo ao seu redor não conseguisse compreender aquilo que você sentia ou vivia. Isso é um sinal de que o seu caminho é especial e que para isso você precisa se conectar consigo mesmo de maneira muito profunda antes de realmente se abrir para o mundo. Essas lutas na infância reafirmam o verdadeiro caráter dos despertos e fazem parte de um plano muito maior. Quanto mais eles tentavam desviar você, mais resiliente você se tornaria. Cada obstáculo é como uma lição que testa e fortalece seu espírito, criando uma base sólida para o que você vai enfrentar no futuro. Se você não tivesse se tendido e se desviado do seu caminho, se você sente que a sua trajetória foi marcada por dores inexplicáveis ou que você precisou amadurecer mais cedo, entenda que isso era uma preparação. Estavam tentando te lapidar, moldar e fortalecer você para poder ser um farol para outras pessoas. Me diga, fugir da sua caminhada por achar que estava difícil não foi pior? É importante compreender que enquanto você enfrentava essas lutas, algo também estava acontecendo no mundo espiritual. A sua luz desde sempre tem chamado a atenção, despertado curiosidade e até resistência. Forças espirituais percebem quando uma alma possui um brilho diferente, um propósito especial, e por isso tentam de todas as formas te impedir que você alcance o seu potencial. Você era apenas uma criança inocente, mas já carregava em si uma energia tão poderosa que atraía a atenção de tudo ao seu redor. Algumas pessoas podiam até sentir isso, ainda que inconscientemente. Talvez você tenha sido alvo de inveja, incompreensão ou de ataques gratuitos. Eu passei por isso. Mesmo sem motivo aparente, isso acontece, porque no fundo a sua presença já mexia com a realidade de quem estava ao seu redor. Essa energia é tão forte que atrai reações tanto de luz quanto de sombras. No entanto, existe algo essencial para lembrar. Por maior que seja essa batalha, você carrega dentro de si uma força que vai além do que qualquer um pode ver. Mesmo quando parece que tudo ao seu redor está tentando te derrubar, existe uma proteção. É algo que nenhuma força negativa pode romper, porque ela vem de uma fonte muito superior. Desde sempre você esteve protegido por uma energia divina que sustenta e guia você. Quanto mais você conhece e se conecta com essa proteção, mais forte e inabalável você se torna. Quando você carrega uma luz tão única, tão intensa, inevitavelmente acaba incomodando forças ao seu redor. Não apenas forças espirituais, mas também aquelas que se manifestam no dia a dia, em pessoas e situações que parecem surgir para testar sua fé e sua resistência. Essa luz que você carrega é algo que muitas vezes nem você percebe em toda a sua profundidade, porém ela é visível para as sombras, e essa é uma das razões pelas quais você enfrenta tantas lutas aparentemente inexplicáveis. Desde cedo essa luz interior começa a brilhar e se tornar visível em seus gestos, em suas palavras, na maneira como você enxerga o mundo.
E acontece que essa luminosidade traz uma vibração elevada que instintivamente causa desconforto em ambientes. E em pessoas que ainda vibram em energias mais densas, energias de baixa frequência. Você pode ter notado que sem fazer absolutamente nada, apenas por estar presente, gera reações intensas e em muitos casos isso se manifesta como oposição, rejeição ou até ataques gratuitos. A sua luz, apesar de imensamente positiva, desafia aquilo que ainda está na escuridão. Ela desperta uma inquietação profunda em quem carrega energias que ainda não foram trabalhadas ou curadas. A sua presença ilumina tudo ao redor, revelando que muitos ainda tentam esconder, o que incomoda aqueles que não estão preparados para encarar suas próprias sombras, e é por isso que em muitos momentos, você pode ter sentido que estava sendo atacado ou incompreendido sem motivo. Mas essa luz que você carrega não é apenas uma fonte de desafios, é também uma ferramenta poderosa, proteção invisível, que acompanha você em cada passo. Quando você se conecta com essa força, se alinha com sua essência e entende a importância da sua missão, começa a ver as coisas sob uma nova perspectiva. As lutas deixam de ser aleatórias e se transformam em uma espécie de treino espiritual, uma preparação para o propósito maior que você veio cumprir. Essa compreensão, no entanto, não é simples de alcançar. O mundo ao seu redor tenta muitas vezes fazer você acreditar que esses ataques e essa resistência são sinais de que você está no caminho errado ou que sua luz é um problema. No entanto, é exatamente o contrário. Esses momentos de escuridão são, na verdade, sinais claros de que você está em um processo de fortalecimento e de expansão. Cada obstáculo enfrentado é como uma peça do quebra-cabeça da sua missão. Algo que, mesmo que agora pareça pesado ou confuso, faz parte do seu desenvolvimento espiritual. À medida que você avança e aceita essa luz, é comum sentir que está sozinho nessa caminhada, como se fosse incompreendido por todos e de fato é um processo solitário, em muitos momentos, pois nem todos estão prontos para entender a profundidade do que você está vivendo, mas você nunca esteve verdadeiramente sozinho. Desde o início existe uma rede de proteção espiritual ao seu redor, dada por forças elevadas que mesmo em silêncio estão ao seu lado, guiando e fortalecendo. Você, ao aceitar essa luz e compreender a sua missão, você começa a se libertar das amarras que o mantinham preso a opiniões e julgamentos dos outros. Você percebe que é justamente essa força espiritual, essa capacidade de brilhar intensamente, que faz de você uma presença transformadora onde quer que esteja. Sua missão é maior do que qualquer ataque ou resistência. Sua jornada é um chamado, uma voz que ecoa além deste plano e se conecta a algo divino. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada, onde finalmente começamos a perceber que as dificuldades, as dores e até as frustrações que enfrentamos têm um propósito muito maior do que imaginávamos. Elas não são castigos, mas sim os testes que preparam o nosso espírito para a missão que fomos designados a cumprir aqui. Que ao longo da vida, você pode ter sentido que tudo parecia orquestrado de uma maneira muito específica, como se existisse uma razão maior para cada passo, mesmo que o caminho fosse difícil de entender. Você que já enfrentou tantas provações, que sentiu a pressão de não ser compreendido, de carregar uma responsabilidade espiritual maior do que qualquer um ao seu redor poderia entender. Precisa agora começar a ver com clareza o seu papel nesta jornada, o propósito de sua vida. Vai muito além do que se pode ver na superfície, o fato de você ter sido despertado para trilhar esse caminho, enfrentando as adversidades com a coragem e a resistência que demonstrou. Está diretamente ligado ao impacto transformador que você tem no mundo ao seu redor. O que você precisa entender agora é que todas essas dificuldades não foram enviadas para destruir você, mas para purificar sua alma, quebrar todo orgulho, curar mágoas e para fortalecer seu espírito, e para prepará-lo para o papel de luz que você veio desempenhar. Há uma missão que você carrega desde antes de nascer. Uma missão que, muitas vezes,
Só agora você está começando a compreender que essa missão está conectada à sua capacidade de inspirar, de curar e de iluminar os outros, especialmente aqueles que também estão enfrentando as mesmas batalhas espirituais que você já superou. Os despertos não são apenas aqueles que possuem dons espirituais extraordinários ou habilidades especiais. Ser desperto é entender que você tem um propósito divino a cumprir, mesmo que esse propósito envolva passar por momentos difíceis. Cada luta enfrentada e cada trauma superado faz parte desse caminho. Eles são as ferramentas que Deus usa para moldar e afiar a sua alma, para que você esteja pronto para a grande missão de espalhar luz, sabedoria e cura pelo mundo. Você não está aqui por acaso, e as provações que enfrentou e continua enfrentando são uma preparação para algo muito maior. Elas fazem parte de um plano divino que, embora difícil de entender de imediato, se desdobrará à medida que você for cumprindo a sua missão. Cada momento de dor, cada lágrima derramada, cada momento de solidão foi um passo necessário para o seu despertar e para sua conexão com um propósito maior. À medida que você se fortalece espiritualmente, mais você se conecta com seu verdadeiro eu e com a missão que Deus tem para você, e isso não é algo que acontece de uma hora para outra. Essa missão é algo que se revela aos poucos. Conforme você se abre para o seu potencial e começa a ver a verdade por trás das lutas, você começa a perceber que, ao superar cada obstáculo, você está se preparando para liderar, para guiar outros que estão no mesmo caminho de despertar espiritual. É importante que você compreenda que você não está sozinho nessa missão. O reino dos céus conspira a seu favor, mesmo que você não veja isso claramente. Quando você se conecta com o seu propósito, começa a perceber que as dificuldades não são obstáculos, mas sim os meios pelos quais você vai atingir o seu pleno potencial. Você está sendo moldado e capacitado para uma missão que envolve não só a sua evolução, mas também a evolução coletiva daqueles que têm a sorte de cruzar seu caminho. Acredite, cada dificuldade enfrentada, quando você voltou ao caminho da sua real jornada, foi parte do processo necessário para que você se tornasse quem é hoje. E à medida que você avança cada vez mais, vai se tornando um farol de luz para os outros, inspirando-os a seguir seus próprios caminhos de superação e de cura para o crescimento espiritual de cada um. Muitas vezes, durante nossa caminhada, o sofrimento pode parecer interminável, e é fácil sentir que estamos sendo punidos ou testados além do que conseguimos suportar. Porém, o que você precisa entender é que todo esse processo de enfrentamento, de superação, de se levantar após cada queda, é uma preparação para algo grandioso que está por vir. Controle sua ansiedade. Imagine que você passou por momentos de dor profunda, por rejeição, por lutas internas e externas que tentaram quebrar sua essência. Agora, você está no ponto de transformação. Aquele momento em que a aliança entre sua alma e o plano divino é reforçada, e é nesse ponto que as recompensas começam a ser manifestadas. Essas recompensas podem não ser visíveis de imediato, mas elas se refletem de formas mais sutis, como força interior renovada, sabedoria que surge nos momentos de silêncio, ou até mesmo uma paz inexplicável que começa a tomar conta de sua vida mesmo em meio ao caos. Quando você enfrenta e supera os desafios da vida, há algo muito poderoso que acontece no plano espiritual. Você é levado a um novo nível. Cada luta que você enfrentou foi como uma pedra no caminho que, quando superada, desbloqueia uma nova capacidade em você. Deus não envia provas em vão. Elas têm um propósito divino, e a recompensa por tudo que você já passou não é apenas algo temporário, mas um dobro da sua força e do seu potencial. Isso significa que por cada sofrimento, por cada trauma e dor que você superou, há uma bênção ainda maior que está sendo reservada para você. Não é uma recompensa simples, mas o dobro do que você tinha antes, como se sua capacidade de amar, de entender, de curar
de ajudar aos outros, fosse multiplicada em proporções que você ainda não pode compreender totalmente, você se torna uma versão mais forte, mais sábia e mais conectada de si mesmo. A beleza dessa bênção em dobro está no fato de que ela não vem apenas para beneficiar a sua vida, mas para beneficiar aqueles ao seu redor. Sua luz brilha mais intensamente, e com ela você pode iluminar o caminho de muitos outros que estão perdidos ou sofrendo. Você se torna uma âncora de esperança para aqueles que precisam de orientação e um exemplo vivo de superação para aqueles que acham que não há mais saída. Cada lágrima que você derramou ao longo do caminho agora se transforma em uma energia que cura e sustenta. Cada ferida que foi aberta e depois cicatrizada não é apenas uma lembrança de sofrimento, mas sim uma marca de força, de resistência, de que você foi escolhido para viver e ser mais do que jamais imaginou ser possível. E para entender mais profundamente essa bênção em dobro do seu poder, é preciso lembrar que você não está fazendo isso sozinho. Você foi guiado por forças espirituais, pelos anjos e por todas as energias de luz que acompanham a sua jornada. Eles têm trabalhado ao seu lado, invisivelmente para ajudá-lo a se transformar. E agora você começa a perceber que de se conectar com esse poder renovado, liberte-se das crenças limitantes que você mantiveram preso este novo nível e comece a viver com a de sabedoria de que você foi desperto para algo grandioso. Você tem as ferramentas, a força e o apoio divino necessários para cumprir sua missão. E à medida que você avança, suas capacidades espirituais e físicas irão se expandir, porque Deus não só te dá forças para sobreviver, Ele te dá forças para prosperar e para ser uma luz que transforma o mundo ao seu redor. As recompensas podem não ser vistas imediatamente de forma material ou óbvia, mas elas se manifestam nas pequenas vitórias do dia a dia, na serenidade de sua alma, no crescimento de seu espírito e, acima de tudo, na maneira como você começa a tocar e transformar as vidas das pessoas ao seu redor. Todas as suas vitórias e desafios, as dificuldades foram fundamentais para o seu crescimento, porque quebraram sentimentos ruins, como soberba e vaidade. As recompensas espirituais estão sendo liberadas. E agora é hora de dar o próximo passo, cumprir sua missão e fazer o que foi destinado a você fazer. Bom, há algo que precisa ser compreendido neste momento. Não adianta apenas ter o conhecimento ou a força interior, é necessário agir. A ação é o elemento-chave que conecta todo o potencial que você carrega ao mundo físico. A fé sem obras é estéril, e o mesmo vale para sua jornada espiritual. Você pode ter sentido um chamado divino, uma sensação de que há algo maior, que você deve fazer algo que transcende o simples viver de diário. Esse chamado é mais forte do que qualquer outra coisa, e ele ressoa dentro de você mesmo que em momentos de dúvida você não saiba exatamente como respondê-lo. Mas agora, você deve fazer algo mais do que apenas acreditar no seu propósito. Você precisa vivê-lo, expressá-lo e deixá-lo ser manifestado de maneira tangível. Os despertos são aqueles que não se limitam ao que os olhos podem ver, eles são visionários, pessoas capazes de agir além daquilo que é convencional ou esperado. Seu papel é transformar o mundo ao seu redor, e para isso, é necessário se alinhar com as energias superiores, responder ao chamado interior e agir com coragem. Esse é o momento em que você deixa de ser apenas um observador passivo da vida e se torna o criador da sua realidade. O que eu quero dizer é que cada ação que você toma, mesmo as mais simples, tem um impacto poderoso no mundo espiritual. O que você faz com seu dom, com a sua luz, pode influenciar muitos, despertar consciências e até mesmo curar almas. Portanto, sua missão não é apenas uma grande ação única que você realiza de uma vez, ela é feita de pequenas decisões, de passos diários, onde você decide viver de acordo com os princípios que você foi destinado a cumprir a missão. Começa com o simples ato de ser quem você verdadeiramente é, de viver sua verdade, sem medo. Lembre-se de que ser desperto não significa que você estará livre de desafios, não significa que tudo será
fácil, ou sem obstáculos. Pelo contrário, sua missão é grande e exige muito de você, mas saiba que tudo o que você precisa já foi colocado em você. O reino dos céus e as forças divinas já te prepararam para este momento. Agora o que falta é sua disposição em agir, sua coragem em dar o próximo passo. Não importa quão grande seja o desafio, ou quão pequenas possam parecer suas ações. Elas têm um impacto profundo e vital. Os momentos que você vive agora são o campo de batalha onde você prova o quanto está disposto a seguir a sua missão. Você foi desperto porque possui algo dentro de si que o mundo precisa. Não se deixe enganar pela dúvida ou pelo medo. Em vez disso, levante-se e tome as rédeas da sua vida com a confiança. Você vai responder ao chamado ou vai deixar que os medos e inseguranças te detenham? Essa é a hora da ação, porque os despertos não esperam pelo momento perfeito. Eles criam um momento, eles agem com fé, com coragem e com a certeza de que cada passo que dão é um passo em direção ao cumprimento do seu chamado divino. Você tem dentro de si uma força inabalável, um potencial ilimitado, está pronto para fazer a diferença. Lembre-se, a jornada dos despertos não é fácil, mas cada passo dado é um passo em direção à sua verdadeira grandeza. A sua luz é necessária no mundo e agora é a hora de brilhar mais do que nunca. Se você sentiu que esse vídeo despertou algo profundo dentro de você, não deixe de conferir o conteúdo do card aqui no canal. Ele complementa tudo o que falamos hoje e vai te ajudar a entender ainda mais sobre o poder que você possui e como usar isso para transformar sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Se você ainda não se inscreveu, não perca a chance de se juntar à nossa comunidade de despertos. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos que irão te ajudar ainda mais essa jornada espiritual e de autodescoberta. Deixe nos comentários o que você sentiu ao assistir a este vídeo e compartilhe com amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem. Estou ansioso para saber de onde você está me assistindo e como essa mensagem está impactando sua vida. Vamos juntos seguir nesse caminho de luz e transformação. Até o próximo vídeo. Canal Despertos do Século.